Olá! Começar falando hoje para os enfermeiros os 5 sinais de que a ferida não está evoluindo e como a cobertura pode estar atrapalhando. Eu sou enfermeira, meu nome é Vanessa e eu trabalho no tratamento de ferida desde 2009 e em 2016 comecei a atuar com o laser no tratamento de feridas como tecnologia para acelerar o processo de cicatrização dos pacientes. E no meu perfil do Instagram, eu ensino enfermeiros a dominarem o tratamento de feridas com autonomia e tecnologia. Então, para quem quer me seguir, é só ir no Qualidade de Vida Laser e lá tem muito conteúdo para vocês. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns sinais de que a ferida não está evoluindo bem e no final quero mostrar um caso para vocês e discutir sobre esse caso, tá bom? Vamos começar falando do primeiro sinal. Peraí. E o primeiro sinal, a ferida estagnou. Então, se a ferida estagnou, né? Como a ferida sempre fala com a gente, ela mostra qual é o problema e a gente precisa agir nesse momento. Já lembrando aqui, esse slide eu usei lá no Instagram, então eu vou falar para vocês. Hoje, nós estamos em junho, né? Nós estamos no dia. Meu Deus, nós estamos no dia 21 de junho. E no dia 14 de agosto, agora de 2025, vai ter um evento, tá? Eu quero convidar vocês também para esse evento, onde eu vai ter um workshop Cobertura Sem Mistério. Então, lá no Instagram, se você entrar lá, você vai digitar 1408 uma live em algum outro conteúdo que eu disponibilizo para vocês, que tem muito conteúdo de valor. E aí, vocês vão receber o link para inscrição no evento gratuito, tá? 100% gratuito, workshop Cobertura Sem Mistério. Então, vamos lá? Então, a ferida estagnou. A gente visualiza a ferida, mostra pra gente que ela estagnou e eu preciso atuar. O que eu preciso fazer? Então, estagnar é permanecer do mesmo jeito, tá? Ou ela pode até piorar. Mas vamos pensar que ela estagnou. E o que que é isso? Você tá lá tratando a ferida e em 2 semanas ela não teve evolução, tá? Vanessa, mas em uma semana essa ferida não tem que ter evolução? O ideal é que a gente tenha evolução. Mas, num período de 2 semanas, com aquela cobertura ou aquele correlato, a ferida não evoluiu, tá? Então, evoluiu até 25%, de 15 a 25%, de acordo com o que traz do consenso, em 2 semanas, não diminuiu de 15 a 25%. Você precisa repensar no que você está usando ali para tratar a ferida do seu paciente, tá bom? Vanessa, mas como eu sei, né, dessa porcentagem, o que eu faço? Se você quer entender sobre porcentagem, né, como que eu faço o cálculo para ver se diminuiu, você tem que calcular a área da ferida. Como calcula a área da ferida? Você multiplica o comprimento, então o maior comprimento, pela maior largura, tá? E isso vai dar uma área por centímetro quadrado, um número por centímetro quadrado, tá? Em 2 semanas, na primeira avaliação você mede, depois de 15 dias você mede de novo, e essa mensuração tem que dar aí um valor de 15 a 25% de diminuição dessa área, não é, né, dessa, todos os lados da ferida. Então, por exemplo, uma ferida com uma área de 5 centímetros quadrados, tá? Se em 2 semanas ela diminuiu 1 centímetro quadrado, significa que diminuiu 20%. Estamos dentro da faixa, tá? Se essa ferida diminuiu 2 centímetros quadrados, 40%. Diminuiu 40%. 3 centímetros quadrados, 60%. 4 centímetros quadrados, 80%. Então, a gente precisa fazer o cálculo para a gente saber o quanto que essa ferida diminuiu. Então, a gente primeiro mede a área, que é comprimento multiplicado pela largura. O maior comprimento é a maior largura sempre, para a gente saber a área, tá? Depois que a gente mediu a área, depois de 2 semanas, eu preciso fazer regrinha de X, tá? Para eu entender o quanto essa ferida diminuiu, certo? Então a ferida fala com a gente e a gente precisa pensar um pouquinho.
se essa ferida não está cicatrizando, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, o que eu preciso mudar, tá? Para a ferida cicatrizar. Lembrando sempre, uma boa higienização com soro fisiológico. Segundo, PHMB, solução de PHMB. Vanessa, meu paciente não tem condição, sabonete de PHMB vai ajudar nessa ferida, tá bom? Então, primeira coisa, a gente falou da ferida que não estagna. E eu preciso entender que cobertura eu estou usando, o que que essa paciente tá aplicando. Eu preciso mudar a conduta. Suspende aquilo que está usando e prescreve outra coisa. Segunda, o aumento do exudato. Se eu tenho um aumento do exudato, pode ser, tá? Que essa ferida é uma ferida seca, com uma escara, uma necrose de coagulação que recobre 100% ela. E aí ela tá seca. Se eu removo esse tecido, vai exudar, vai aumentar o exudato, mas isso eu estou melhorando, né, o tecido da ferida. Eu preciso de um tecido de granulação, tá? E aí eu vai aumentar. Uma ferida que estava seca, não tinha, estava com uma necrose aderida ao leito, não deixa ela exudar. A partir do momento que eu retiro, ela vai exudar mais. Então, isso aqui nesse momento não é parâmetro. Porém, se eu tenho uma ferida que eu já estou tratando, já tem tecido de granulação, tem algum esfacelo, mas eu estou removendo, tá evoluindo e de repente essa ferida começa a estudar mais, tá? Começa a ter odor, tem alguma coisa errada aí. Então, o que que está acontecendo, né? Se é uma inflamação que está persistente, ela pode virar uma infecção local, que, se não tratada, uma infecção que pode se disseminar. O paciente pode chegar até a sepse e a morte. É importante a gente falar isso porque uma ferida precisa ser tratada, não pode, a gente não pode, como especialista ou como profissional que atua no tratamento de ferida, não perceber os sinais que a ferida nos dá. E esse paciente pode ir a óbito, tá? Então, eu preciso sempre gerenciar exudato. Se está muito exudato, eu preciso controlar. E com o que que eu controlo? Com coberturas que absorvam esse exudato. Então, olha, mais uma vez a ferida aí tá falando com a gente, tá? Outra coisa, né? O que a gente vê muito profissionais fazendo? A ferida tá com exudato, tá? Eu tô com uma ferida com grande quantidade de exudato, mas eu vejo profissional usando gel, usando óleo e usando pomada. Esses produtos, eles não gerenciam o exudato. Então, eu preciso utilizar produtos que absorvam o exudato, tá? Então, feridas com exudato, hidrofibra, fibra de alginato, fibras poliabsorvente e espumas, elas vão absorver o exudato. Feridas que estão exudando muito, tem algo errado ali. Então, eu preciso pensar em cobertura com poder antimicrobiano. Quais são essas coberturas com poder antimicrobiano? Vamos lá. Prata, tá? Que vem lá na cobertura o símbolo lá da tabela periódica Ag+. O DAAC, que é o cloreto de diaquilcarbamoil. Esse cloreto, esse produto, ele tem uma atração hidrofóbica, então ele não libera nada para a ferida, mas os micro-organismos, eles são atraídos ali para a malha da ferida e na hora de remover, você remove o micro-organismo ali junto, tá? Outro produto, o PHMB, tá? O PHMB também é um produto antimicrobiano que vai fazer com que eu consiga melhorar aí, matar os micro-organismos, destruir esses micro-organismos e ter um bom resultado. Outro produto com iodo, tá? Que é um produto que também tem a função antimicrobiana, de destruir esses micro-organismos e fazer com que essa ferida evolua com, com tecido de qualidade, buscando aí a harmonia do tecido, buscando fechar, contrair essa ferida, tá? Ah, então, sempre reavaliar o uso. E principalmente se vem esse paciente está com um produto que não condiz com o que você está vendo. A gente precisa mudar a conduta. E vou falar aqui para vocês: o enfermeiro tem autonomia de suspender o uso de alguma cobertura e correlato e prescrever outro, mas desde que saiba o que está fazendo, tá? Não é só porque eu sou enfermeiro, eu vou suspender isso, vou usar aquilo porque eu sou enfermeiro. Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu estudei para isso, adquiri conhecimento e vou atuar.
tá bom? O terceiro são bordas irregulares e endurecidas. Então, a ferida falando com a gente novamente. Então, aqui eu estou mostrando para vocês que a ferida fala com a gente, tá bom? Então, uma borda que está mais regular, você está tratando a ferida, a borda está mais regular, significa que está tendo contração da borda, então está tendo divisão celular, tá? Os mioblastos estão atuando ali, divisão celular, mitose, né? Para que haja contração dessa ferida. E é necessário. Agora, quando as bordas ficam irregulares, então ela está mostrando para gente que algo está errado. Endurecida, pior ainda, porque essa borda endurecida mostra que essa borda está doente. Eu preciso de uma borda sadia para essa ferida contrair. Então, observem isso, que também é um sinal de que a ferida não está evoluindo bem, tá ok? O quarto sinal, vamos lá? A ausência de tecido de granulação. Quando eu admito um paciente tem tecido desvitalizado, eu preciso remover, desde que esse paciente não tem uma ferida em membro inferior, que tem uma insuficiência arterial e que tem uma obstrução e eu não vou ter oxigênio chegando ali, aí eu não vou desbridar. Mas se tem uma perfusão e eu tenho um tecido desvitalizado, eu preciso desbridar. Os consensos nos trazem que a gente precisa higienizar a ferida, desbridar a ferida, para que eu tenha um resultado eficaz, um resultado eficiente na cicatrização, tá? Porém, se eu tenho, o que que é tecido desvitalizado, para quem não conhece muito? É um tecido amarelo, tá? Que é o esfacelo, ou um tecido necrótico, tecido de coagulação, que é um tecido preto. E um tecido viável é um tecido de granulação, um tecido vermelho vivo. É isso que a gente sempre quer na ferida. Para a gente tratar a ferida e ela evoluir, eu preciso de tecido de granulação vivo, brilhante. Mas quando esse tecido de granulação ele está opaco, violáceo, então eu entendo que também não é um tecido viável, eu preciso agir. Então veja, a ferida falando com a gente. Sempre ela mostra o que ela precisa. A gente só precisa entender os sinais, o que ela está mostrando, tá? Então eu preciso de um tecido vermelho vivo para a ferida cicatrizar. Quinto sinal, inflamação persistente. Vocês sabem quais são os sinais de inflamação? Tá? Eu vou falar para vocês e anotem no caderno para não esquecer os sinais de inflamação. A ferida falando com a gente, tá? Primeiro, rubor. Se vocês observarem essa ferida, tem o rubor. Eu meio que tampei um pouquinho a ferida, pessoal, para que o YouTube de repente não evite passar o meu conteúdo, tá? Mas não tá tão escondido assim também, né? Enfim. Mas aqui não dá, aqui tem meio que escondendo a ferida para que isso não ocorra. Então, o rubor, né? Ao redor, vocês observem o rubor da ferida. É um dos sinais de inflamação, tá? Aqui a gente tem uma infecção já se disseminando, mas eu quis trazer bem aparente para vocês visualizarem. Outra coisa, calor local. Como eu sei que tá com calor local, Vanessa? O tato. Então você vai colocar, tem uma ferida aqui, eu vou colocar a mão aqui e sentir aonde tem calor local ao redor da lesão. Então a lesão tá aqui e eu vejo ao redor da lesão se tem calor local. E é importante para vocês entenderem isso. Outra coisa é o edema. Às vezes ele é pequeno e discreto, mas tem o edema. Sempre vai ter o edema quando tem uma ferida, tá? Mas esse edema pode aumentar. Outra coisa é a dor, com o entumecimento também do tecido. O tecido fica mais endurecidinho, o paciente tem dor, e isso é um outro sinal, tá? Da inflamação. E o outro é perda da função. E aí eu sempre explico. Por exemplo, quando eu bato o meu dedo, né? Eu bati essa parte aqui. As células de defesa que estão lá no vaso, elas vão ser acionadas para vir aqui, porque teve rompimento de vaso, né? E as células de defesas vão vir até o local, fazer uma higienização, uma limpeza daquele tecido. Então, vai sair do meio intravascular para o meio extracelular para fazer a higienização. E com isso, eu vou ter esses sinais de inflamação, porque alguma coisa aconteceu aqui. Na ferida é a mesma coisa, tá? E aí, dependendo do lugar, eu tenho. Se eu bato aqui,
Eu não tenho uma mobilidade também alterada? Então, essa mobilidade pode alterar a função com uma pouca diferença, ou de repente o paciente não consegue nem mexer. Às vezes inchou tanto que não consegue nem mexer, tá com muita dor. E aí a gente tem que observar esses sinais, tá? Um sinal, uma ferida, uma inflamação é fisiológica, isso também que eu quero trazer para vocês. Ela é fisiológica, mas uma inflamação persistente, ela pode virar uma infecção local, que precisa ser tratada. Se a gente trata lá numa inflamação, tá? Utilizando os produtos indicados, necessários, eu vou conseguir controlar essa infecção, tá? Então, eu consigo controlar a infecção que nem chegue até infecção, por exemplo. Mas se eu pego uma ferida com infecção local e eu trato nesse momento, eu também controlo isso para não chegar numa infecção disseminada. Uma infecção disseminada, né? Eu preciso encaminhar esse paciente para o médico avaliar, tá? Essa ferida e prescrever os antibióticos sistêmicos. A ferida a gente que cuida. O médico a gente vai encaminhar e ele vai prescrever um antibiótico via oral, mas a ferida a gente que cuida, tá bom? Então, esses são os 5 sinais. A aula vai ser curta para vocês entenderem e assistirem, escreverem, anotem tudo para que vocês consigam aí ter um caderninho só de tratamento de feridas, tá bom? O intuito é, então, ensinar os enfermeiros a dominar o tratamento de feridas com autonomia e tecnologia. Sempre. Lembrem-se, sigam lá o meu perfil Qualidade de Vida Laser. Meu nome é Vanessa Iannuzzi, para quem não lembra. E outra coisa é como o curativo pode estar atrapalhando. A maioria das vezes o curativo está atrapalhando, tá? Não tem uma cobertura, um correlato que é indicado para aquele tratamento de feridas e por isso não tem evolução. Já tira o print aí, que eu coloquei algumas, tá? Aqui eu trouxe uma live com 5 dicas, né, de que a ferida não está evoluindo e aqui cobertura, tá? Então, por que que está evoluindo e o que que você está usando de cobertura que essa ferida não está evoluindo? Então, é para pensar, são poucos casos para que a gente consiga pensar e consiga modificar o tratamento aí do paciente. Então, ó, escolha a cobertura correta, né? Desculpa, a escolha da cobertura errada. Então, indica, por exemplo, uma ferida muito exudativa, um gel, uma pomada, um óleo, tá? Então, isso não gerencia, por exemplo, um exudato, tá? Então, uma ferida que está exudando muito, eu preciso de coberturas absorventes, ok? Uma ferida seca, eu preciso promover umidade para ela, tá? A não ser que é um paciente com uma lesão em membro inferior, com uma insuficiência arterial, que precisa colocar um stent, por exemplo, e precisa de uma intervenção e não chega oxigênio no local. Aí eu não vou mexer nessa ferida para desbridar, tá bom? Enfatizando de novo. As trocas frequentes ou muito espaçadas. Hoje tem coberturas que ficam até 7 dias, tá? Mas tem muitos profissionais ainda que continuam utilizando aquelas coberturas que vão ter uma troca frequente. Quando eu uso uma cobertura com trocar aquele curativo 2 vezes no dia, então eu tiro, eu lavo a ferida de novo, eu ponho a cada 12 horas, enfim, eu faço com que não deixo nem as células fazer divisão celular, tá? Então não tem contração de borda, então não tem crescimento daquele arcabouço, né? De fibroblastos, porque eu tô todo momento interrompendo uma fase, né? Uma divisão celular. Então é importante que a gente conheça produtos que permaneçam mais tempo. Mas, diante desse meio de produtos, esse arsenal muito grande de produtos, nós vemos também que muita gente não sabe manusear. Se o produto é para ficar 7 dias, deixa 7 dias. Só que naquela ferida, o exudato tá tanto que eu preciso trocar de repente em 2, 3 dias, tá? Ou em 5 dias. Vai ser muito da sua avaliação, da saturação da cobertura, tá certo? Então a gente precisa saber quando a gente vai trocar, de acordo com a indicação do produto. Cada produto tem sua indicação certa. A falta de cobertura antimicrobiana quando há sinais de infecção. Eu sei que em muitos hospitais e muitos postos de saúde, a gente não tem coberturas antimicrobianas. E aí, o que
acontece é que esse paciente que tem uma inflamação, né, persistente, vai virar uma infecção local, uma infecção disseminada, se não houver, não procurar um profissional que entenda disso e prescreva isso e o paciente tenha esse produto para que ajude na cicatrização e esse paciente pode ter até uma sepse, tá? Se não tomar antibiótico, se não usar o produto certo. E e esse paciente pode ir até óbito. Então, a gente precisa da cobertura adequada. Quando eu tenho infecção, eu tenho que tratar essa infecção, senão ela pode se disseminar. Trate a infecção no início, quando ela é local, tá ok? Que produtos que têm função? Já falei, com PHMB, tá? Com o DAAC, que é o diaquilcloreto de carbamoil, com prata, com o iodo, tá? São produtos específicos. O produto com iodo, o único que a gente tem no mercado hoje é a Smith Neffel, que é o iodosorb, tá? Outra coisa é manter a cobertura e correlato mesmo sem a evolução. Então, você lá prescreveu uma cobertura, depois de uma semana, avaliou, não tem evolução e você mantém para ver se ainda vai fazer algum efeito. Mais uma semana, esse tecido se deteriorando e piorando, né, essa ferida. Então, evoluindo para uma infecção local. Então, em uma semana, não evoluiu, suspende o produto e prescreva outra cobertura. Lembrando que o enfermeiro, ele tem autonomia desde que conheça, né, tenha conhecimento para isso, de suspender uma cobertura, tá? Isso eu tô falando se vem de outro profissional. Então, o paciente vem com uma indicação, por exemplo, de sulfadiazina de prata. É, já está utilizando por 14 dias, sem evolução. Suspende e prescreve outra cobertura. Até porque a sulfadiazina de prata ela não é mais indicada para o tratamento de feridas, porque porque ela é um antibiótico tópico que faz com que haja resistência microbiana e ela também não é indicada para acelerar o processo de cicatrização. Então, hoje nós temos várias outras coberturas que é indicada para atuar como antimicrobiano e também acelerar o processo de cicatrização. Nós precisamos de coberturas assim. Outra coisa, sulfadiazina de prata, rifocina, neomicina, são curativos que se tá ali, porque a gente vê colagenase com cloranfenicol, se tá prescrito, se tá ali por mais de 14 dias, não é indicado, você vai ter que suspender do mesmo jeito, se você sabe e tem o conhecimento disso. A gente precisa ter o domínio disso para a gente entender e falar o porquê para o paciente, porque você vai suspender o uso aquele antibiótico tópico, tá ok? É preciso correr atrás de conhecimento para que a gente consiga aí ter uma boa evolução. Técnica incorreta na aplicação. Então, eu já vejo muito, o pessoal coloca gel, que é uma ferida seca, e coloca uma gaze por cima. A gaze absorve o gel e a ferida mantém seca, tá? Profissionais molhando a hidrofibra com prata para colocar. Tem coberturas que eu preciso umedecer com soro fisiológico. Uma delas, se a ferida está mais seca, é o colágeno com prata, que uma das marcas é o Fibracol Plus. E também tem o colágeno, desculpa, o colágeno com prata é o Prisma, tá? E o Prisma. Só o colágeno com alginato é o meu Deus, acabei de falar o nome. Sumiu da minha cabeça. Fibracol, tá? O colágeno com alginato. Então, esses curativos, no momento que você vai colocar ele na ferida, você precisa umedecer com soro se a ferida tá mais seca, tá ok? Então, a pessoa colocar sem saber como colocou. A técnica de colocar. Por exemplo, não preencher cavidade, feridas cavitárias, eu não preencho cavidade, tá? Então, então, muitas vezes a gente vê essa técnica incorreta. Por exemplo, nós temos espumas que de um lado vem o nome do produto e o outro lado só espuma, e o pessoal colocando errado, tá? E isso não vai ajudar no tratamento de feridas. Se eu não sei como aplicar, eu não vou ter uma evolução dessa ferida. Então, aqui.
14 de agosto de 2025. Para quem assistir depois, esse evento já vai ter passado, mas se você quer fazer a inscrição, comente 1408 lá no meu Instagram, tá bom? Lá no meu Instagram, para você participar desse evento 100% gratuito, onde eu ensino os enfermeiros a dominarem o tratamento de feridas com autonomia e tecnologia. E vamos para esse caso, que no finalzinho eu sempre gosto de trazer um caso para discutir. Paciente idosa, tá? Que por uma queda de joelho fez uma lesão e teve um hematoma e depois uma necrose de coagulação. Eu não atendi ela nesse momento, eu atendi depois do desbridamento. A ferida não evoluía, tomou antibiótico, é, aplicaram alguns produtos, não evoluiu. Ela foi para o centro cirúrgico, desbridou. Desbridou, prescrição, sulfadiazina de prata, tá? Quando ela chegou, que foi dia 13 do 5, tá? Ela já estava há mais de 2 semanas utilizando sulfadiazina de prata, e se vocês visualizarem, tem sinais de infecção que está se disseminando. Vanessa, o que que é isso? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, tem um rubor, tá? Que vai além da borda, mais de 2 centímetros ele é meio além da borda, ó, o rubor vem até aqui, o rubor vem até aqui, às vezes não falta, não dá para ver direito, tá? E aqui também, ó. Então tá com rubor. Tem endurecimento também nessa região, tá? Tem calor local, perda da função, movimentação dela estava bem ruim, ela caminhando por conta desse joelho, desse local. O edema, tá? Essa paciente tem lipedema também, tá? Inteiro, até quadril. Então, isso também vocês podem observar o quanto tá aí demasiado essa perna inteira. E quando tem ferida, gente, tudo piora. Olhando para o tecido, hipergranulação, tecido inviável, biofilme também tem aqui nessa lesão, uma lesãozinha satélite aqui, tá? Então, isso tá me mostrando que é uma infecção que está se disseminando. Muita dor e odor também nessa ferida e uma grande quantidade de exudado. Chegou com sulfadiazina. Na minha avaliação, tá? Suspendi a sulfadiazina de prata. Comentei o porquê da suspensão da sulfadiazina de prata e entramos com outro produto, tá? Aqui, tá? Quem me conhece sabe que a minha intuição dentro do Instagram é ensinar os profissionais a atuarem com a fotobiomodulação, que é o laser de baixa intensidade, tá? E nós usamos o laser de baixa intensidade, por isso que vocês vão ver uma evolução mais rápida, porque o laser acelera. Porém, nesse caso, ela tinha alergia a azul de metileno. Para quem não sabe, o azul de metileno é um fotossensibilizador que a gente utiliza com o laser para fazer a terapia fotodinâmica antimicrobiana, que tem o poder de destruir os micro-organismos. Como ela tinha alergia, eu não consegui fazer, então eu fiz o laser ao redor somente dessa ferida e utilizei os produtos antimicrobianos, que nesse caso foi o Cutimed Sorbact, produto com DAAC, que é o cloreto de diaquil-carbamoil. Esse produto, ele é fantástico porque ele pode ser utilizado em todos os pacientes sem contraindicação, porque ele não libera nenhum produto, ele é um produto que tem atração hidrofóbica, então as bactérias se ligam à malha do produto e na hora que a gente remove junto. E aí, ela vinha 2 vezes na semana para o tratamento e do dia 13 do 5 ao dia 20 do 5 que temos aí 7 dias, olha como já melhorou. Mesmo que o tecido central, a ferida, a lesão, tenha tecido inviável ainda, vocês observem que ao redor os sinais flogísticos diminuíram, tá? Então já diminuíram, mesmo que tenha um pouco de hiperemia, tem endurecimento em alguns lugares, já melhorou muito, tá? Em 7 dias, claro, com o poder do laser também. Mas, nesse caso, lembrando que dentro da ferida não fiz o laser por conta de, de eu não poder fazer a terapia fotodinâmica antimicrobiana, que é o indicado para essa ferida. Então, utilizei o DAAC e também utilizei outro produto que vou falar no decorrer dessa aula. Aqui, no dia 30, lembrando que ela veio dia 13.
Ela veio 2 vezes na semana, tá? Aqui é dia 30 e olha já a evolução dessa ferida. Porém, em todo momento precisava remover esse esfacelo, tá? E um biofilme, né? O que é o biofilme? É uma matriz extrapolimérica envolvida com uma camada super protetora que faz com que haja dificuldade de ser removido. E estava bem difícil mesmo. Então, o que eu utilizei aí? Também utilizei o produto, a loção da Farmacure, que tem papaina 10%. Nesse momento eu não estava estudando muito essa ferida, tá? Papaina 10%, ácido hialurônico e ativos naturais como melaleuca, copaíba e outros produtos mais. E aí eu comecei a utilizar para facilitar a minha remoção, o que facilitou bastante. Então eu intercalava aí com a loção da Farmacure até remover, conseguir melhorar, e também colocava o da AC depois, não no mesmo momento, tá? E aí, quando melhorava, eu colocava o da AC, mas em alguns momentos eu via a necessidade de colocar a loção aí ainda, porque essa ferida, ela ia melhorando o exudato, depois secava um pouco mais, e aí eu colocava essa loção, então eu ia fazendo isso. E a gente tem que entender que às vezes a gente tem que entrar, fazer a intervenção no momento certo para a gente acelerar mais o processo de cicatrização. E aqui essa ferida como tá hoje, não tá finalizada, mas eu quis mostrar, porque é uma ferida que eu venho mostrando muito no meu Instagram, e os seguidores, né, querem ver essa ferida, e hoje, dia 21/7, como ela evoluiu. Gente, eu vou trazer aqui para vocês, né, 2 meses e 8 dias, é isso? Acho que mais ou menos isso, né? Como evoluiu essa ferida. Então, olha, olha o edema da perna inteira dessa paciente, tá? Olha isso, olha isso, olha isso. Aí, olha a diminuição do edema, olha a hidratação da pele, porque quando a ferida evolui, cicatriza, tudo melhora, né? Tudo está interligado e a gente tem que entender isso, tá? Vanessa, mas por que você não usou compressão? A ferida era no joelho. Terapia compressiva, a gente sabe que vai, né, um pouco abaixo ali do joelho e ela tinha muita necessidade de usar, sim, mas ela teria necessidade de usar na perna inteira. E essa paciente estava muito debilitada, tá? Não estava andando muito, e isso ia dificultar. E ela era uma paciente que se colocasse compressão até a coxa, na verdade ela tinha que fazer compressão quadril em tudo, na verdade nas duas pernas. Ela ia abandonar o tratamento. Então, a compressão é fantástica, é uma terapia ouro no tratamento de ferida. Quem me conhece, quem me acompanha sabe que a gente necessita utilizar quando tem uma insuficiência venosa, quando tem edema e salvo as contraindicações, mas nesse caso a gente não utilizou por ser no joelho, um local ruim que faz a gente ser questionado, né? E questionado por nós mesmos, eu tô falando. Então, foi uma ferida que não foi usado com pressão, diferente de tudo que eu faço, porém, o resultado. Com a compressão, essa evolução ia ser mais rápida? Certeza absoluta, não tenha dúvidas, mas eu não conseguiria colocar compressão nessa paciente. Pessoal, se você gostou, assistiu esse conteúdo e gostou, comente aqui, mande para os amigos, se inscreva no canal para que mais gente, mais enfermeiros tenha acesso a esse conteúdo. Um abraço e até o próximo conteúdo.